Vamos estar de pé, por gentileza, e abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, para nós lermos do verso 18 até o verso 25. Muito bem, diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por esta noite que nos reunimos aqui para louvar o teu nome, entregar-te o nosso culto e também ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Obrigado por tua palavra, pela liberdade que temos de lê-la, de explaná-la, e que o teu Espírito nesta noite, a cada coração, traga a mensagem que tu queres falar, para que possamos sair daqui tocados pelo Espírito e instruídos pela palavra, e que cada um de nós, Senhor, possa receber esta palavra no coração, que é uma terra boa, que recebe a boa semente. Continua nos guiando em tudo por teu Espírito. Nós te oramos assim e te agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos, por favor, para nós trazermos aqui a palavra de Deus para nós. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer: quanto custou o seu Natal? Época de ano, Natal, Ano Novo, né? Final de ano sempre é uma época de gastos, de dinheiro investido em presentes, roupa nova. Às vezes alguém enfeita também a casa, até o trabalho, e é um tempo que gastamos mais, compramos coisas, né? Por isso que a maioria das empresas paga até um salário extra, porque final do ano sempre é uma época de muitos gastos. Mas quando eu estou perguntando quanto custa o Natal, eu não estou querendo realmente saber o dinheiro que você gastou com essas compras. Estou querendo que a gente pare para pensar que tudo que nós fazemos tem um custo. Toda escolha que fazemos custa dinheiro, ou custa tempo, atenção, esforço. E se nós pararmos para pensar quanto custa para nós receber Jesus na nossa casa, na nossa vida, quanto custa receber Jesus na nossa família, nós podemos entender que há de fato um custo para isso. E quando perguntamos então quanto custa, isso é para nós respondermos uma pergunta mais objetiva: vale a pena? Porque sempre que nós pensamos no valor ou no custo de uma coisa, nós temos que perguntar se podemos pagar isso e também se vale a pena. De repente você viu lá uma roupa muito bonita, mas quando você
olhou a etiqueta, custa R$1.000. Não, eu não tenho esse dinheiro. Ou você olha e diz, não vale esse dinheiro. Mas quando nós olhamos para o custo de receber Jesus na nossa família, vamos considerar hoje, olhando a história do nascimento de Jesus, especialmente observando do ponto de vista de José, o pai de Jesus. Vamos pensar qual é o custo de receber Jesus na nossa família e saber se valeu a pena para José e se vale a pena também para nós receber Jesus na nossa casa. Quanto custa o Natal? Quanto custou para José isto, e para nós também é o que nós vamos ver nesta noite. A primeira coisa que podemos entender olhando o texto que lemos é que para José houve um custo social, um custo diante da sociedade para receber Jesus. O texto diz que José era um homem justo, e significa que ele era um homem correto, cumpridor da lei de Moisés, um homem obediente aos mandamentos de Deus. Mas de repente houve aqui uma notícia complicada. Somente lendo o texto de Lucas e o texto de Mateus, chamados Evangelhos da Infância, é que nós podemos entender o quadro todo. O anjo aparece a Maria, Gabriel, e lhe diz que ela terá um filho, mas não apareceu a José para dizer que ele seria pai dessa maneira. Parece que José só soube da história quando já Maria lhe contou que estava grávida, ou quando já começou a perceber que ela estava assim. Nós entendemos, queridos, que José era bem mais velho do que Maria. Deveria Maria ter menos de 20 anos quando casou com ele, e José deveria já ser um homem bem mais idoso. Por que pensamos isso? Primeiro, porque era costume na época. Depois, porque ele não está mais vivo quando Jesus inicia seu ministério 30 anos depois. É lógico que pode ter acontecido um acidente ou alguma coisa assim, mas como nunca é referida uma morte precoce do pai de Jesus, entendemos que ele já devia ser mais idoso do que Maria. Um homem mais idoso, casando-se com uma jovenzinha muito nova, talvez ainda uma adolescente, 17, 16 anos de idade, era muito comum naquela época, e de repente então acontece que ela está grávida, e ele sabe que não é o pai. Para um homem correto, um homem justo, e é assim que a Bíblia descreve José no verso 19, ele era um homem justo. Isso seria um problema muito sério. José pensa então em levar a culpa de abandonar Maria, mas não casar com ela, sendo que sabia que ela estava grávida e provavelmente era de outro homem. Se ele denunciasse isso, ela seria apedrejada por adultério. Mas diz o texto que antes que José abandonasse a família, enquanto ele considerava isso, e se ele era um homem justo, nós pensamos que ele considerava isso em oração, pedindo uma direção a Deus. Eis que num sonho, um enviado de Deus, um anjo, fala com ele e lhe diz que ele não tivesse medo em receber Maria como sua esposa e, portanto, acolher o menino como seu filho, porque o que estava gerado nela era uma obra do Espírito Santo. Aleluia. A notícia de ter um filho, querido, sempre é uma coisa que traz uma certa apreensão, é a responsabilidade de ser pai, de criar, e numa condição como essa deve ter trazido mais apreensão ainda. Imagine alguém aceitar este plano. Deus diz: case com esta mulher, crie este filho,
porque foi o Espírito Santo que gerou nela. Um fato inédito em toda a história. Isso nunca tinha acontecido e nem acontecerá outra vez. Imaginemos que não foi fácil para José simplesmente aceitar o plano de Deus sem entender o que estava acontecendo. Mas quando nós consideramos isso, queridos, e olhando a cultura daquela época, nós vamos ver que isso teve um custo social alto para José. Porque uma vez que Maria estava grávida, ele precisava, obviamente, casar logo com ela, ou assumir que engravidou a noiva antes do casamento. Hoje isso é uma coisa comum até demais, mas naquela cultura e naquela época, isso sem dúvida alguma trouxe um sério problema para José e Maria. Provavelmente tiveram que casar rápido, provavelmente sem grande festa, que não tinham condição para isso. Além disso, eles eram pobres, o que se deduz do texto bíblico. Provavelmente então fizeram um casamento simples demais, sendo que o casamento para os judeus era uma coisa muito bela, era a festa que envolvia toda a comunidade, geralmente durava uma semana. Imaginemos que o de José e Maria teve que ser feito de uma forma muito simples, e ainda imagine o quanto as pessoas começaram a olhar para José e dizer assim: muito bonito fazer uma coisa dessa com essa menina, engravidar antes do casamento. Houve um custo, sem dúvida nenhuma, para José, um custo diante de toda aquela sociedade para receber Jesus. Diz o texto que eles estavam comprometidos. Algumas Bíblias dizem que estavam casados, mas o casamento judaico tinha uma fase que era igual ao nosso noivado, que geralmente durava 1 ano, até que houvesse realmente as bodas, a celebração do casamento. Agora então José e Maria vão se unir, mas ele não tem um envolvimento íntimo com ela, segundo o texto nos diz. No entanto, eles se casam. Imagine, casamento sem festa, casamento sem lua de mel, casamento sem muito barulho, e ainda por cima com muita gente provavelmente torcendo o rosto e dizendo que ele deveria ter feito diferente. Houve um custo para José receber Jesus na sua família, e a pergunta certamente que poderia estar no seu coração é: vale a pena eu aceitar o plano de Deus e obedecer e receber esse menino na minha família, e receber Jesus na minha casa, e casar com Maria dentro desta ótica, dentro deste cenário? E quando olhamos para José, vemos que ele entendeu: vale a pena o custo de receber essa criança na minha família, mesmo desta maneira. E quando nós também recebemos Jesus na nossa vida, quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, há um custo, e nem todos estão dispostos a pagá-lo. Alguns querem os benefícios de ter Jesus, mas sem a mudança que isso provoca, ou sem o custo de confessar Jesus publicamente. Algumas pessoas, por dizer-se que agora é um cristão, é um crente, receberam rejeições na família, perderam amigos, foram cancelados nas redes sociais, tiveram colegas que se afastaram porque agora é outra pessoa, porque agora não faz as mesmas coisas. Nós vamos ver, queridos, que há um custo até maior em muitos lugares do mundo ainda hoje. Quando alguém se diz um crente em Jesus, quando alguém se declara cristão, ele corre o risco de ser morto, de ser perseguido, de perder a vida, o emprego ou tantas outras coisas.
Nós temos notícia de atores que perderam seus trabalhos porque agora se disseram cristãos e que não faziam mais todo tipo de trabalho. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso 13, Jesus dirige-se à igreja de Pérgamo e diz: eu conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui há o registro de alguém que foi morto por confessar Jesus, por testemunhar de Jesus. O custo de receber Jesus na família, na casa, na vida, é o custo de assumir o risco da rejeição de pessoas. E a pergunta é: vale a pena receber Jesus e correr esse risco? Eu conheço pessoas que foram expulsas de casa por seus pais porque disseram que agora eram crentes. Vale a pena esse custo? José entendeu: vale a pena receber Jesus na minha família, mesmo povo criticando, mesmo diante destas coisas. E quando você conversa com um crente que realmente entende o que significa ter Jesus na vida, ele também responderá da mesma maneira: vale a pena receber Jesus na vida, vale a pena ter Jesus, mesmo que isso represente um custo diante da família, das pessoas ou da sociedade. Mas além do custo social de se receber Jesus, olhando para a vida de José, nós vemos que há um custo pessoal em se receber Jesus na sua casa, na sua família. José era o pai daquela família, numa sociedade onde os pais tinham um direito e um dever muito maior do que tem na nossa sociedade. José era construtor, geralmente referimos a ele como carpinteiro, mas a palavra poderia ser usada tanto para alguém que trabalha com madeira, como com pedra, como com outros tipos de materiais. José era um construtor, e ele certamente estava fazendo planos para o futuro, de fundar a sua oficina, se é que já não a tinha, ele tinha mais idade do que Maria, para estabelecer-se ali, cuidar da sua família. O texto nos diz, especialmente de Lucas, que eles moravam em Nazaré, cidade da Galileia, próxima ao mar da Galileia. Mas o anjo disse a Maria que eles deveriam ir para Belém, ou Deus usou o próprio imperador do mundo, o imperador romano, para decretar um censo maluco. Em vez das pessoas irem na casa e perguntar de onde você era, você tinha que ir para a cidade onde você nasceu para responder o censo. Eles tiveram que deixar Nazaré e ir para Belém. Desde o momento que José aceitou receber o menino na sua casa, ele passou a receber ordens de Deus. Deus disse: receba o menino. Era uma prerrogativa e um direito do pai escolher o nome do menino. Nós sabemos disso porque no texto de Lucas, quando Zacarias teve um filho, pediram a ele que botasse o nome, e ele disse que seria João, porque foi o nome que o anjo também lhe deu. Mas José parece que nem foi questionado, ele já disse que nome seria o nome que lhe foi dado. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O nome do menino ele não escolheu, o lugar onde deveria morar ele não escolheu. Voltar para casa não foi uma opção dele, porque quando houve a perseguição de Herodes, o anjo de novo apareceu a José e disse: vá para o Egito com o menino. Parece que José agora não mandava mais em nada. Não escolhia nome, não escolhia onde morar, não escolhia para onde ir. E quando recebia visitas, como aconteceu com os pastores,
Lá em Lucas capítulo 2, nós temos os pastores que estavam guardando os seus rebanhos e apareceu um anjo, ou um coral de anjos, na verdade, eles aparecem e eles dão a notícia. Eles vão aonde está o menino, e quando chega lá, naquela sociedade, queridos, crianças não tinham nem de longe o valor que tem hoje. As crianças praticamente não tinham valor naquela sociedade. Os adultos é que tinham valor. Mas o centro da atenção quando os pastores chegam não é José, nem é Maria. Todos só querem ver o menino que nasceu e foi colocado numa manjedoura. Alguns meses depois, provavelmente, chegam os magos do Oriente. E eles trazem presentes. E qual o interesse deles? Eu quero conhecer José, o dono da casa, o patriarca, o homem, o chefe. Não, ninguém quer saber de José. Eles querem ver o menino nascido rei, aleluia. Trazem presentes para ele, ouro, incenso, mirra. Embora ele, José, fosse o dono da casa, ele nunca mais foi o centro das atenções depois que Jesus chegou na sua casa, na sua família. Porque nós entendemos uma coisa, queridos: Jesus nunca chega numa casa, Jesus nunca entra numa vida para ter um papel secundário. Jesus só entra numa vida para ser Senhor, para ser o centro, para ser o mais importante, para ser o que recebe as atenções. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, precisamos também entender isso. Entender que Jesus agora é quem manda. Se alguém diz eu recebo Jesus e acha que continua no controle da sua vida, você não entendeu o que significa receber Jesus. Porque o que nasceu menino, ele se tornou Senhor. E a Bíblia vai apresentá-lo não apenas como Senhor. O próprio Jesus se declara: vocês me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem porque eu sou. Mas na realidade, no Apocalipse, a Bíblia vai apresentá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro Senhor maior do que Ele, não há ninguém que mande como Ele. E Jesus agora é o Senhor da vida de José também. Não iniciou o seu ministério ainda, mas é ele quem dita a agenda, ou por causa dele, por causa do menino, José recebe ordens para onde ir, o que deve fazer, e não é mais, de forma alguma, a pessoa mais importante daquela família. Ele se tornou o mais importante. Se nós não estivermos prontos a deixar que Jesus seja de fato o mais importante na nossa vida, ainda não estamos considerando o custo de receber Jesus na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Este é o custo que devemos considerar. Jesus quer ser o primeiro. Ele quer ser o que manda, o que dá ordens, o que diz como deve ser, aleluia. Uma vez que Jesus entra numa vida, Ele vem morar no nosso coração, mas não para ser apenas um convidado. Ele precisa e Ele quer ser de fato o dono daquele coração. Aleluia. Perguntaram um dia a Lutero como é que ele conseguia vencer as tentações, as opressões do inimigo. Ele diz: é porque Jesus está morando no meu coração. E quando o diabo vem bater na porta, quem atende é Jesus. E ele diz assim: mas não é Lutero que é o dono desse coração? Eu disse: não, não é mais não. Lutero ainda mora aqui, mas quem manda agora é Jesus. Quem é dono agora é Jesus. Quem é Senhor é Jesus. Jesus assumiu o protagonismo desta família, porque agora ela se move, ela para, ela vai, ela recebe, tudo por causa do menino e não mais por causa de José. Na nossa família hoje, aqui em pleno século 21, isso parece muito normal, mas considerando a família do século I,
Uma criança não tinha as atenções que tem hoje. José, no entanto, entendeu: receber Jesus tem um custo de abrir mão do controle e deixar que Ele agora dite a agenda, dite as coisas mais importantes e seja Senhor da nossa vida. E nós entendemos que José de fato considerou isso, porque o texto nos diz: depois que ele acordou do sonho, quando o anjo falou com ele, ele fez exatamente como lhe foi ordenado. De novo, quando em sonho é mandado ir para o Egito, naquela mesma noite ele fugiu com a família. Quando soube que Herodes tinha morrido e pensou em voltar, de novo o mensageiro de Deus lhe aparece e lhe diz: não volte para Belém, mas vá para Nazaré. E ele obedece novamente a estas ordens. Receber Jesus na vida, queridos, tem este custo. O custo diante da sociedade, o custo pessoal de abrir mão do controle, do comando. E a grande pergunta é: será que vale a pena pagar este custo, ou aceitar isto de receber Jesus na nossa família? Para José, nós entendemos que isso de fato valeu muito a pena, porque José se tornou o pai de Jesus. Algumas vezes o texto vai dizer: não é este o filho do carpinteiro? O nome do seu pai não é José? José foi então o único homem que compartilhou com Deus o título de ser pai de Jesus. Recebeu Jesus na sua família com esta honra. Além disso, teve a responsabilidade de criar um menino. E nós lemos no texto bíblico que José e Maria foram de fato muito íntegros, piedosos. Levaram o menino no dia certo para circuncidar, levaram o menino no dia certo para ser apresentado no templo, pagaram os impostos devidos ou o sacrifício devido conforme a lei exigia, estando o menino já na idade de se tornar independente perante a lei. Aos 13 anos o menino judeu realiza a cerimônia chamada de Bar Mitzvah, onde ele lê um texto da lei e, portanto, é declarado agora responsável diante da lei. Um ano antes, costumava-se levar a criança para uma espécie de uma preparação. E nós vamos ler no texto que aos 12 anos Jesus foi levado a Jerusalém na época da Páscoa e conversou com os doutores do templo. José e Maria criaram este menino de uma maneira exemplar, de uma maneira piedosa, de uma maneira que cumpria a lei de Moisés, porque o custo de receber Jesus na nossa família, queridos, não é mostrado só nos eventos especiais. Muitas pessoas se lembram de Jesus no 25 de dezembro, mas e no dia 26, 27, 28, 29 do ano que vem? A questão não é se nós lembramos de Jesus em dezembro, a questão é se nós lembramos de Jesus de janeiro a dezembro. E como é que nós demonstramos que Jesus está realmente na nossa casa, na nossa família, no nosso lar? A presença de Jesus é demonstrada na obediência a Ele. Pois se Ele é o Senhor da nossa casa e nós o recebemos assim na nossa família, não podemos dizer que Ele está ali se nós ignorarmos as suas ordens, as suas orientações, ignorarmos os seus mandamentos. Ele mesmo, o Senhor, disse em João capítulo 14: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Aquele que me ama, glória a Jesus. É fácil colocar o nome Jesus no dia 25 de dezembro, embora que infelizmente na nossa sociedade
Jesus tem perdido muito espaço, ou quase todo, para um simpático velhinho de barbas brancas e roupas vermelhas, que se tornou o protagonista do Natal, o mais importante, o que mais aparece nas propagandas e tudo mais. Mas aquele de quem nós comemoramos o nascimento é Jesus, e Ele é o verdadeiro sentido do Natal. É o Filho de Deus que veio ao mundo para se tornar homem, para que pudesse não apenas compartilhar a vida conosco, mas principalmente para que pudesse compartilhar a morte conosco, para nos dar uma nova vida. Ao recebermos Jesus na nossa vida, precisamos demonstrar isso na obediência diária, quando entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida. José, ao receber Jesus na sua família, teve uma presença, uma intimidade que ninguém mais teve. Max Lucado, um escritor de livros devocionais, diz que os anjos ficavam debruçados na murada do céu para ver Jesus tomar banho. Era a primeira vez que eles viam Deus tomando banho. É uma forma poética de pensar, mas de fato, aquela família viu Jesus como ninguém mais viu. Compartilhou amor com Ele como ninguém mais compartilhou. Teve Jesus numa intimidade que ninguém mais tinha. E quando recebemos Jesus na nossa vida, queridos, nós também temos a garantia desta presença íntima, maravilhosa dele estar conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Na casa onde Jesus foi recebido como Senhor e Salvador, Ele não está só no presépio do Natal, Ele não está só nas festas de fim de ano, Ele não está só nos cartõezinhos que se mandam, Ele está todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, no dia que o dinheiro chegou numa abundância maior, no dia que não tem nada. Ele prometeu que está conosco e está de fato todos os dias. Prometeu que não somente estaria na nossa vida, mas prometeu que nunca nos deixaria e habitaria dentro de nós. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia usa uma metáfora no Antigo Testamento dizendo: o Senhor é a tua sombra à tua direita. É para dizer que Ele não larga da gente, Ele está conosco. Glória a Deus. Você já tentou fugir da sua sombra? Experimente ir para o sol e de repente saia correndo em disparada para ver se ela fica para trás. Ele quer dizer, Ele está com você em qualquer situação. Mas Jesus prometeu ainda mais: viremos e faremos nele morada. Aleluia. Ao receber Jesus na nossa família, nós podemos conhecer os seus planos, porque Ele começa a nos guiar e pela palavra e de outras maneiras fala conosco, nos conduz, nos orienta. Nós também passamos a entender o seu amor para conosco. Quantas pessoas carregam Jesus numa camiseta ou em outro veículo qualquer, mas não entendem realmente o amor de Jesus por cada um de nós, o quanto isso foi demonstrado na sua morte vergonhosa, que nesta noite já foi citada aqui de forma emocionada, porque de fato, quando lembramos o que Ele fez, não podemos deixar de agradecer pelo seu amor. Aleluia. E os crentes, além do amor da cruz, compartilham diariamente do amor, do cuidado do Senhor. Se dada a oportunidade fosse, cada um aqui teria histórias para contar, de provisão, de cura, de alento, de cuidado, de proteção e de tantas outras coisas que nós recebemos do Senhor, por recebê-lo na nossa família, por tê-lo como nosso Senhor e Salvador. E ainda temos uma promessa. Ele prometeu que estaria conosco, não nos deixaria só, mas também prometeu que um dia voltaria e levaria para que nós estivéssemos com Ele para sempre. Aleluia.
Um dia José compartilhou a sua casa com Jesus, mas chegará o dia que Jesus vai compartilhar a sua casa com José. José levou Jesus para a sua casa, mas vai chegar o dia que Jesus vai levar José para a sua casa, para estar com ele, aleluia. Ele não vai levar só José, vai levar João, Antônio, Maria, eu, você, todos aqueles que um dia receberam Jesus na sua casa, na sua vida, na sua família. Nós temos a promessa que Ele virá e nos levará para estarmos com Ele para todo sempre. E se hoje aqui, queridos irmãos, se hoje nós já podemos dizer com muita alegria, vale a pena receber Jesus? Vale a pena pagar o custo de alguém nos rejeitar? Vale a pena pagar o custo de sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de rejeição por aceitar Jesus? Se hoje nós podemos dizer, vale a pena pagar o custo de abrir mão de ser o protagonista da história, de abrir mão de ser daquele que manda, que determina as ordens, que faz as escolhas da vida, porque quando escolhemos Jesus, Ele agora se torna o Senhor. Se hoje ainda ou já nós dizemos que vale a pena, quando chegarmos naquele dia que Jesus nos levar para a sua casa, aleluia, diremos todos a uma só voz: valeu a pena, aleluia. Valeu a pena seguir Jesus, valeu a pena até sofrer por Jesus, valeu a pena dizer sim a Jesus, valeu a pena entregar a vida para Jesus e recebê-lo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Quanto custou o Natal? Para José custou muito. Para José teve um alto custo receber Jesus na sua família. Para mim e para você também há um custo de se receber Jesus. Mas podemos dizer, vale a pena receber Jesus na nossa casa, na nossa família. Vale a pena. E nesta noite, olhando então para o cenário do Natal, só nos resta dizer com alegria e gratidão: obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo a esta terra. Porque para Jesus houve um custo muito grande para o Natal, muito maior do que para qualquer um de nós. Ele morava e mora hoje no céu, num lugar que nós não sabemos nem como descrever, tamanha beleza. Quando a Bíblia fala do céu, ela fala de ruas de ouro, ela fala de portas de pérola, ela fala de alicerces de pedras preciosas. Não é que de fato o céu seja construído com isso, porque o céu é eterno, mas são figuras para nós pensarmos o quanto é precioso o céu. Se Jesus tivesse deixado o céu e tivesse nascido aqui na terra, num berço de ouro cravejado de diamantes, já seria uma humilhação, porque o céu é muito maior, é muito mais bonito, é muito mais precioso. Mas não, ele não veio para nascer num berço de ouro cheio de diamantes. Ele veio para nascer numa simples caverna que era usada para colocar animais. Provavelmente era esse o cenário, e não tendo outra coisa mais adequada para colocar o menino, alguém simplesmente tirou o resto de palhas de um coxo de animais, uma manjedoura, forrou com panos e colocou ali o rei do universo, o Criador dos céus e da terra, o que deu nome às estrelas, aquele por quem tudo foi feito, tudo foi construído, agora nascido em meio aos homens, nasceu numa condição tão humilde, colocado num coxo de animais, nascido numa estrebaria, num lugar onde os animais ficavam, porque não havia sequer lugar para gente na cidade que pudesse receber Jesus. A gente não para considerar o quanto custou para aquele que vê e conhece tudo ao mesmo tempo esperar 9 meses na barriga de sua mãe.
Quando um menino nasce antes do tempo, a gente diz assim: esse menino é acelerado, nasceu de 7 meses, pois Jesus parece que nasceu de 9 meses. Esperou 30 anos para iniciar o seu ministério, e tudo isso para que depois de 3 anos e alguns meses, curando, fazendo o bem e pregando o amor, fosse crucificado numa cruz, a forma mais humilhante que o mundo inventou de matar publicamente. O Natal teve um custo muito grande para Jesus, mas a palavra de Deus nos diz, em Isaías capítulo 53, que o cordeiro que foi morto verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus então dirá também: valeu a pena o custo do Natal para ele, valeu a pena morrer em lugar destes homens. E hoje, queridos, quando nos lembramos do nascimento de Jesus, nos lembramos do custo do Natal, nos lembramos de toda essa história, somos chamados a acolher Jesus em nossa família, em nossa casa, em nossa vida, considerando que mesmo que isso seja custoso, e de fato é, porque se você é crente, não pode ir mais a todo lugar, não pode mais andar com todo mundo, não pode mais fazer o que quer, não pode mais viver de qualquer maneira. Há um custo para ser crente, porque Jesus requer de nós uma vida que testemunhe dele. Mas nós podemos olhar para essa história do nascimento de Jesus, a história de José, para nos inspirar e dizer: vale a pena pagar o custo do Natal, vale a pena pagar o custo de receber Jesus na nossa casa, na nossa família, e que possamos ser gratos a Deus por tudo isso. Ao mesmo tempo que decidimos hoje, precisamos viver cada dia como se fosse Natal. O mais importante não é simplesmente que Jesus nasceu na história. O mais importante é que um dia Jesus nasceu na minha história, que um dia ele entrou na minha história, não apenas a história do mundo. Muita gente acha bonito Jesus ter entrado na história do mundo, isso é extraordinário, mas mais importante ainda é que ele tenha entrado na sua história, e assim como ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, que a minha história e a sua história seja dividida também em 2 períodos diferentes. Um onde não havia Jesus, e outro onde Jesus agora é Senhor, é Salvador, é presente, é aquele que está comandando a nossa vida, a quem nós estamos amando e honrando todos os dias com o nosso viver, e aguardando do céu aquele que virá para nos buscar e estarmos com ele para todos sempre. Vale a pena o custo do Natal, o custo de receber Jesus, e muito mais nós temos para dizer sobre isso quando na glória, no céu, na vida eterna entrarmos por haver recebido Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Louvamos a Deus pelo Natal, louvamos a Deus por Jesus ter aceitado o custo de ter vindo à terra. Louvamos a Deus porque aquela primeira família aceitou o custo de recebê-lo, e louvamos a Deus porque nós também aceitamos o custo de receber a Jesus, e não há nenhum mérito nisso, sabe? Porque nós só fazemos isso pela graça de Deus. É a graça que nos capacita a receber Jesus, é a graça que nos dá também a fidelidade para viver por Ele, é a graça que nos capacita a sermos cada dia fiéis a este Senhor na nossa vida e na nossa história. Se Jesus ainda não entrou na sua história como Senhor e Salvador, se ainda você não recebeu Jesus como Ele precisa ser recebido, que este Natal seja um dia que de fato você tome a decisão de deixar Jesus, ou de recebê-lo como o Senhor da sua vida e o único Salvador que você tem.